Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, sempre uma alegria, né? Como disse o Celso, né? O tema que eu escolhi hoje é Allan Kardec. E eu ainda coloquei uma frase, o tradutor da verdade. Vamos entender por que isso. Na verdade, Celso, foi uma lei, a Lei 14.354 de 2022, que instituiu o Dia Nacional do Espiritismo. É muito assim, muito sério a coisa. Agora nós temos um Dia Nacional, que é o dia 14, né, dia 18 de abril, que foi quando foi lançado o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Falar sobre Kardec é discorrer sobre genialidade, sobre disciplina e sobre bom senso. Meu primeiro contato com religião se deu muito cedo. A minha mãe era uma comerciante, ela não tinha horário de folga. A gente tinha uma mercearia e não dava para ela sair da mercearia e frequentar a igreja. Então, ela permitia que eu fosse à igreja, que eu fosse às missas com a minha amiguinha, né? A mãe dela era muito católica, então eu fui conhecendo as missas, os catecismos, os sacramentos e os dogmas do catolicismo na minha infância. E eu ia para as missas, ia para esses catecismos e achava tudo muito interessante. Sempre fui muito curiosa, muito questionadora e muito reflexiva. Né? Não sei se da melhor maneira possível, mas era um traço da minha personalidade. Então, eu era muito questionadora, e eu ia para esse catecismo, eu me lembro mais do catecismo que as missas, porque no catecismo passava filmes, imagens, e era tudo muito bonito, muito interessante. Mas eu questionava muito aquilo, porque eu ia para casa cheia de dúvidas. Aquele negócio de que Deus criou, né, o mundo, Deus criou o universo do nada, eu não conseguia entender. Eu ficava imaginando, tentando imaginar o que seria esse nada. E eu tirava tudo, eu ficava em frente de casa, literalmente tentando fazer acontecer esse nada. E eu fechava os olhos, eu tirava a casa do vizinho, eu tirava as árvores, eu tirava o gramado, eu tirava o céu, eu tirava as cores, eu tirava tudo. E mesmo assim, lá aparecia, no final ou estava tudo branco, ou estava tudo preto, mas era uma cor. Eu falava, bom, mas ainda é uma cor, né? Não é o nada. Eu não conseguia entender. E tinha algumas outras coisas que eu também não entendia, porque era Adão e Eva, né? Teve 2 filhos, Abel e Caim, Caim matou Abel, atravessou o rio e casou. Eu falava, casou com quem? Né? E aí eu ficava assim, ninguém me respondia. Criança não entende muito metáfora, né? Criança não entende, é mais assim na realidade. Então eu tinha muitas perguntas, e eu fui crescendo com essas várias perguntas e aumentando, né? Porque quando a gente começa a ficar adolescente, aí começa a aparecer os complexos, as comparações, né? E eu começava a questionar Deus, né? Por que ela e não eu, né? Por que eu e não ela? Quando a coisa é ruim, a gente pensa, né? Por que eu e não ele? Né? Quando ela, nossa, ela é tão bonita, por que não eu, né? Por que ela e não eu, né? E a gente começa a questionar. E eu não tinha muitas respostas. Na verdade, eu nunca duvidei de Deus, minha fé não ficava abalada, não. Eu sempre fui muito, muito fortemente crente em Deus. Mas eu queria entender por que havia tantas discrepâncias nesse universo à minha volta, quando eu tinha certeza que Deus era um Deus poderoso, era um Deus bondoso, era um Deus amoroso. Eu queria entender esses porquês, né? Não era uma dúvida assim, eu vou me tornar, né, descrente porque eu não estou entendendo isso. Não. Então, eu passei muito tempo sem respostas, até que aos 20 anos eu conheci o Espiritismo. E aí a minha vida mudou completamente. Eu morava em Belo Horizonte, num apartamento com mais 2 colegas, e elas viajaram, e eu tinha muito medo de espírito. Eu era apavorada com espírito. Eu já até contei em algumas palestras que eu não tinha medo de ladrão, de andar na rua, mas ficar dentro de casa, e se eu visse um espírito, né? Eu, criada com uma avó mineira que contava aquelas histórias bem assustadoras para as criançadas, a gente foi crescendo um pouco de medo disso tudo. Então, quando elas viajaram, eu falei, e agora, hein? Vou ficar sozinha aqui. E eu fiquei apavorada mesmo. Então, eu falei, deixa eu procurar alguma coisa para ler, né? E entrei no quarto de uma das meninas e falei, vou pegar alguma coisa aqui, algum livro, e vou ler para me distrair.
E aí cai na minha mão o quê? O Livro dos Espíritos. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô complicada, né? Mas complicou mais ainda a minha vida. Falei, mas a curiosidade humana é maior, né? Eu falei, vou dar só uma olhadinha aqui, né? E qual a minha surpresa? Era um livro de perguntas e respostas, e eu comecei a ler aquilo e não parei. Foi em 3 dias, assim, seguido, e eu fui bebendo aquilo tudo e descobrindo que ali estavam um monte de respostas, a maioria das respostas que eu não encontrava, né, nos meus questionamentos desde a infância, né? E aí eu me apaixonei pelaquela obra, né? Falei, bom, que maravilhoso, né? Eu não conhecia Kardec, nunca tinha ouvido falar de Allan Kardec, muito menos de espiritismo, gente. O nosso mundo aqui é que Guararapes, há 60 anos atrás, assim, 55 anos atrás, era muito menor do que hoje a população. A gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Então, era muito restrita as informações. Para uma criança em crescimento, ela saber o que é espiritismo, kardecismo, nem ouvi falar, nem ouvi. Então, tudo isso foi fazendo que eu buscasse, eu falei, nossa, é muito bom esse livro. Quem que é esse autor? Vamos tentar entender. E eu falei, bom, como eu era questionadora, vamos ver se ele não está se contradizendo, se a obra dele é só uma. Eu tinha lido algumas obras famosas, né? Que os autores escreviam só um livro e não conseguia escrever mais nada. Falei, vamos ver o que ele escreveu. E aí eu fui atrás, li toda a obra, li os 5 livros da codificação, mais obras póstumas, li tudo, procurando uma contradição, procurando alguma coisa ali. Falei, não, né? Vamos ver se, né? Será que é isso tudo mesmo? E não achei nenhuma contradição. Pelo contrário, aí que eu me apaixonei mais pelo espiritismo. Então, eu sou uma espírita convicta e agradeço muito tudo isso que o espiritismo me ensinou. Conhecer Kardec, conhecer o espiritismo realmente mudou, transformou a minha vida para melhor, para muito melhor. Allan Kardec, ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, como alguns dizem. Um nome bem extenso e comprido e complicado, né? Ele era um professor, pedagogo, ele trabalhou com o Pestalozzi, professor Pestalozzi, que tinha uma didática, que tinha uma pedagogia que ficou famosa no mundo inteiro. Tem até hoje escolas pelo Brasil aí, que é o método Pestalozzi. Era um método de ensino que incentivava o aluno a raciocinar. Ele não só entregava, o método ele não entregava a informação, ele fazia com que o aluno participasse daquela entrega, racionalizando, raciocinando, participando daquele aprendizado. Então, isso para citar, porque isso já diz um pouco, né, do que nós vamos perceber da personalidade de Kardec. E antes mesmo dele conhecer o espiritismo, ele já era bem racional. E Kardec escreveu vários livros de psicologia, vários livros na área da educação, até ele começar a pesquisar os fenômenos espíritas e codificar a doutrina, essa doutrina maravilhosa que mudaria a moral de todo o planeta. Para entender a genialidade de Kardec, a dimensão dessa obra, e para entender o significado do espiritismo e o momento em que ele surgiu, nós temos que entender o contexto histórico em que tudo isso acontecia, tá? Então, vamos junto aí, numa volta ao passado, voltar para o século XIX para entender o que estava acontecendo lá naquela época. O século XIX vai dos anos 1801 a 1900. No século XIX, havia um grande florescimento da ciência. A ciência, em geral, estava eclodindo, estava vicejando, estava bombando por todos os lados, por todos os lados. A humanidade saía de um período lá da Idade Média, de 1400, 1500, e estava vindo com a ciência num ritmo muito lento. Ela não deixou, né, de existir, mas ela estava muito lento, ela era coibida, ela era um pouco enfraquecida por uma igreja que era muito forte. A igreja que era muito forte, ela estava envolvida nas decisões políticas e tinha os dogmas. O que são os dogmas? São as verdades incontestáveis. Então, não tinha que se contestar aquelas verdades. E a ciência começava a questionar algumas coisas. E a igreja não podia aceitar. Então, o cristianismo que foi abraçado por Roma, porque o cristianismo, em seu começo, ele era simples,
né? Um básico. E Roma era contra, perseguia os cristãos. Mas Roma, acho que percebeu, falou, não, esse negócio aqui ó, não está funcionando, quanto mais eu persigo, mais cresce. Acho que é melhor eu abraçar o cristianismo, né? E Roma abraça. Mas quando Roma abraça, ela abraça também essa religiosidade, ela desvirtua um pouco aquela base amorosa e simples, e ela começa ali a colocar um pouco de pompa em tudo isso, e fica um pouco desvirtuado, e em nome de Deus, ela passa a praticar muitas iniquidades, muitas iniquidades. A humanidade, então, vinha sendo maltratada pelas guerras santas, pelas cruzadas, inquisições, episódios muito, muito tristes, como a noite de São Bartolomeu, onde os protestantes, os católicos, se matam, literalmente, uma noite inteira. Uma noite inteira. Qualquer dia a gente vai fazer uma palestra só sobre esse assunto. Mas citando tudo isso que estava acontecendo, havia muitos conflitos fomentados em nome de Deus, em nome de Cristo. A gente percebendo nitidamente que essa igreja estava desvirtuando uma mensagem, que era de amor, que não era bem aquilo ali. Então, a humanidade vinha sendo perseguida, né, por essas questões, e a ciência muito mais. Porque a Terra era o centro do universo conhecido, né, naquela época. E aí aparece o cientista e fala, não, agora nós descobrimos que é o Sol que está no centro. Não, não pode. Não pode. Então, ou o cientista se retrata, ou ele vai preso, ou ele morre. Então, vários cientistas, vários filósofos começaram realmente a sofrer na mão, porque não poderia avançar. Porque avançando ia-se contra esses dogmas já pré-estabelecidos. Essas verdades iam de encontro a algumas coisas, iriam enfraquecer esses dogmas. Então, a igreja, ela proibia dissecção de cadáver, proibia traduções da Bíblia, proibia comunicações com mortos. Ela ia segurando aquilo ali. Quando eu falo igreja, gente, eu não estou criticando nenhum crente de nenhuma religião. Eu estou falando de cúpulas, né? Cúpulas de igrejas que são humanos, né? Que para manter a manutenção de seus poderes, seja por crença equivocada, ou seja por má fé, ou seja por uma crença mesmo, que ele entende daquela forma, mal entendida, promove algumas perseguições, algumas tentativas de ficar no poder. Então, não é uma crítica, eu só estou analisando o que a história nos trouxe, tá? Então, houve mesmo uma coibição da ciência que estava aí, né, com essa igreja muito forte, muito forte. Mas como tudo que é proibido, né, desperta mais a curiosidade humana, ninguém segurou a ciência, que continuou a evoluindo, e nós chegamos, então, em 1800 com ela, 1700 também já foi um pouco mais movimentado, mas em 1800 ela estava eclodindo, as descobertas em todas as áreas da ciência estavam acontecendo em todo o mundo. Então, o mundo sai da Idade Média, onde essa igreja poderosa era aliada ao poder político e ditava as regras, ele sai dessa Idade Média modificando tudo. Então, nós temos a Reforma Protestante, nós temos o Renascimento, nós temos o Iluminismo, a Reforma Industrial, tudo acontecendo ali, né, trazendo novas ideias, tecnologias, todos os movimentos trazendo novas luzes nas artes, nas ciências e na filosofia. O século XIX foi o século do nascimento de Allan Kardec, nasceu em 1804. Ele nos traz a descoberta, só para dar um exemplo aqui de tudo que aconteceu, a descoberta da locomotiva, do telefone, do telégrafo, da fotografia, do cinema, da bateria, do dirigível, do automóvel, da eletricidade, do termômetro, toca-disco, o primeiro anestésico geral, a morfina, né? Eles começam a identificar os micro-organismos, isso muda completamente a face do planeta, começa a aparecer as bactérias e os fungos que ninguém sabia que existia, começa a se estudar tudo isso modifica, né, a conservação dos alimentos, começa a haver o quê? A haver uma asepsia maior, né, a pasteurização dos documentos. Pasteur estava vivendo nessa época, né? Então, temas como hereditariedade, radioatividade, eletricidade, eram coisas que estavam acontecendo, estavam sendo faladas em 1800, nos anos 1800, para todo lado. Então, tinha a teoria dos números, teorias de Darwin, né, que era a teoria da evolução, teoria microbiana, positivismo, marxismo, a teoria psicanalística,
teoria atômica. Olha só, é muita coisa assim acontecendo tudo ao mesmo tempo. Nomes como Darwin, como eu disse, Thomas Edison, Freud, Albert Einstein, Nietzsche, né, Kant, vários filósofos ali encarnados todos ao mesmo tempo, ali brilhando no planeta Terra. Quer dizer, a gente olha como a espiritualidade é generosa, né? No livro A Caminho da Luz, eles mostram que há um governo ali, há um cuidado do plano espiritual ali, né, na nossa evolução, na evolução do planeta. E a gente percebe que, saindo de uma época de, vamos dizer assim, de escuridão, a Idade Média trouxe muitas coisas doloridas, de repente começa a nascer um monte de espírito aí, grandioso, brilhante, gênios, que começa a renovar a humanidade. Então, esses gênios estão ali, ó, circulando ali pelas ruas, convivendo ao mesmo tempo. E essa ciência, né, não é mais contida pela igreja. Ela começa a descobrir, evoluir sem parar, e ela vai tirando o Deus do centro, aquele Deus que a igreja colocou no centro, a ciência começa a tirar Deus e colocar o homem no centro. Tem as coisas boas? Tem as coisas ruins. A gente vai de um extremo no outro antes de descobrir os equilíbrios, né? Então, uma geração de cientistas e filósofos e homens comuns, eles passam cada vez mais a negar aquele modelo religioso que estava existindo, né? Então, o iluminismo, que foi um movimento intelectual que defendeu a valorização da razão em detrimento da fé, ela pregava que para entender a natureza, para entender a religiosidade, é preciso aplicar a razão e não a fé. E isso tudo foi questionado, estava sendo questionado esses modelos antigos que cobravam, então, a racionalidade em todos os campos, inclusive na tradução desse Deus, né? Que até então não era muito bem aceito por essa classe pensante. A ciência passa a negar os dogmas da igreja e a não aceitar a existência de um velhinho de barba, né? Que pregava, Deus é um velhinho de barba, sentado numa nuvem, com quase, como pode dizer, com uma varinha de condão fazendo o mundo em 6 dias. Imagina, esse pessoal pensante, questionador, né, científico, ele já não estava mais aceitando essa explicação pueril. Por quê? Né? Não dava mais para receber. Então, após um longo período em que a ciência é maltratada, enquanto a humanidade recebia um banho de tecnologia e de avanço em todas as áreas, a religião decaía. A religião decaía, e pensadores como Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, né, que são chamados os filósofos trágicos, os filósofos do pessimismo, porque eles eram materialistas, eles falam, só existe isso daqui, a vida não tem uma continuidade, então vamos viver, né, no aqui e agora, e começa a se desenvolver o materialismo. Fui bem rápido aqui, gente, porque não dá para entrar nesses detalhes, tá? Só para vocês entenderem que são filósofos grandiosos que questionam um modelo que precisa realmente mudar. Então, eles começam a questionar isso, e Nietzsche vem e fala, olha, Deus está morto. Mas é aquele Deus, não é que Deus esteja... Aquele Deus, naquele modelo, não dá mais, não dá mais. E aí ele começa a brilhar, fazendo brilhar com essas declarações, com esses estudos, o ateísmo entre os homens. Então, esse século de tanta luz científica também traz ideias que não estavam muito fortes, como o ateísmo. E o ateísmo começa a crescer. Por quê? Imagina nesse mundo aí, onde as artes, a ciência, a filosofia, tudo, né? Tudo sendo renovado, e a religião com aquele modelo antigo, falando coisas que todas aquelas pessoas consideravam infantis. Então, ela começou a decair mesmo, decair. Então, esse homem moderno e racional, ele estava cobrando explicações. Olha, né? Me explica melhor, eu já tô mais inteligente. Então, esse homem que, na verdade, ele estava se debruçando e entendendo conceitos muito avançados, né? Um contexto científico bem avançado. Então, ele está cobrando uma lição mais avançada com relação à religiosidade também. E dizem que quando o aluno está pronto, a lição vem, né? O mestre chega, e a espiritualidade que não dorme, como eu disse, né? Ela percebe, então, decide, então, que chegou a hora da terceira revelação. Então, esse pessoal aí, ó,
agora está pronto para essa terceira revelação. Buscando água. Desculpa, gente. Buscando aqui só um resumo bem rápido, né, porque não dá para aprofundar também nisso, sobre as revelações. Na primeira revelação, nós temos que Moisés chega para dizer que existe um Deus único, né? Então, nós temos aí o emprego que ele explica que Deus é forte, Deus é força, né? E ali você tem que temer esse Deus. Então, você ativa a fé pelo temor. Por quê? Porque é um povo bárbaro, é um povo bravo, é um povo agressivo, que era o que por hora dava para explicar para aquele povo. Olha, existe um Deus único, né? E vocês têm que parar dessa idolatria, a submissão, né, às divindades pagãs. Ele começa a puxar para um Deus único ali, mas ele impõe uma ideia de Deus, uma ideia forte, um Deus forte, né, que dá temor, que dá medo. Na segunda revelação, vem o próprio Cristo para trazer a mensagem, né? E ele vem ali com o emprego da fé e do amor. Lá em Moisés era o emprego da força, do temor. Aqui já Jesus já começa a empregar o quê? A fé e o amor. Vem Cristo nos ensinando que existe uma vida após a morte e que Deus é amor, Deus é bondoso. E não dava para explicar muito mais coisa para aquele povo. A não ser que ele falou tanto de amor, tem amor, tenha caridade, tenha tolerância, seja compassivo, seja solidário. Para quê? Para evitar os conflitos, para viver bem, para evitar o sofrimento. Jesus nos traz tudo isso, mas assim, a gente não recebeu um manual de como perdoar, por exemplo, né? Mas a gente sabia que a gente tem que perdoar. Mas era o que dava para fazer na época, porque aquela turba de pessoas ali estava preparada para receber essa lição um pouquinho mais amorosa do que aquela anterior, mas também não dava para ir muito mais além do que isso. Mas agora nós estamos aqui em 1800 e o pessoal está cobrando explicações, e explicações mais racionais. Percebe? Então, essa humanidade, ela já tem homens ali com compreensões avançadas na ciência. E ali ela não tem mais aquele ensino básico infantil, já não serve mais de uma divindade. Por isso, né, é preciso vir com uma outra explicação sob pena do quê? Do ateísmo sobrepor a fé, que é inata. Nós não temos a fé inata, mas quando você deixa de ter explicações, você acaba, né? Quem ganha terreno aí era o ateísmo racional. Então, o plano espiritual ali, né, nesse mesmo período de tantos avanços tecnológicos e científicos e tantas modificações pelo mundo inteiro, os espíritos começam a falar por todos os cantos. Mediunidade sempre existiu, gente. Mediunidade, desde que o homem é homem, sempre existiu, e comunicações mediúnicas sempre existiram. Mas da forma que estava acontecendo no século XIX, né, nos anos 1800, falei 18 ali, mas século XIX, nunca tinha acontecido. Começou a eclodir, começou a haver comunicações no mundo inteiro. Não era comum aquilo, foi um marco na humanidade, né? Então, a gente começa lá por volta de 1847, porque Kardec começa a conhecer o Espiritismo em 1855. Mas bem antes, esse fenômeno estava eclodindo por vários lugares. E o mais famoso deles, né, que é o fenômeno de Hydesville, que era nos Estados Unidos, aquela casa, uma casa famosa nos Estados Unidos, em que uma família já muda para ali, a casa já tem fama de que tem uns barulhos estranhos ali. Ninguém sabe explicar muito bem. E essa família muda para lá, tem duas, né, eles têm vários filhos, mas ali estava morando com eles naquele momento 2 meninas, né? E essas 2 meninas, uma idade de 10 e 11 anos mais ou menos, elas começam a ouvir batidas, e essas batidas se intensificam e começam arranhões, e elas não conseguem mais dormir sozinhas, a cama levita, a cama treme, e começa a acontecer como se fosse aqueles filmes de terror menos de poltergeist, né? Imagina isso acontecendo ao vivo. E não teve nenhum filme anterior para eles não saberem que era aquilo. Então, era muito assustador. Era muito assustador.
E ficou muito famoso isso. Mas aí uma das meninas resolve ali, né, que elas já estão sem dormir, já estão perdendo a paciência, ela resolve se comunicar com com que ele não sabe que é, se é uma pessoa, se não é. Falou, olha, se você me entender, o que é que está fazendo esse barulho? Se você me entender, eu vou bater palma uma vez e você bate uma palma e você dá uma batida, porque eles batiam, havia as batidas nas paredes, né, nos móveis. Eu bato palma, você bate uma vez, se você me entender. E aí começou a acontecer. Ela batia a palma uma vez, e a coisa batia a palma uma vez, batia o toque uma vez. E aí ela foi aprofundando esse diálogo, foi aprofundando, a mãe dela foi aprofundando, foi se estipulado uma batida para o sim, duas para o não, e foram conversando. Enfim, resumindo, estava ali havendo uma comunicação com uma inteligência incorpórea. Eles não sabiam ainda o que era, mas era uma inteligência ali que não tinha corpo, não via, não dava para ver ninguém. Então, foi estabelecida uma comunicação que foi se aprofundando e foi se descobrindo que ali estava o espírito de alguém que já tinha falecido, inclusive falecido naquela casa. Era um caixeiro viajante que foi assassinado, que estava enterrado ali naquela casa. E aí foram lá, tentaram desenterrar no porão e não acharam, depois acharam um corpo. Enfim, a história é longa, é só colocar lá no Google que dá para se aprofundar. Mas é muito interessante. No final, elas negam, porque tem um monte de influências ali que não dá para entrar nesse campo. Mas o que acontecia? Esse fenômeno correu o mundo. Estados Unidos ali, todo mundo falando sobre isso, o mundo, essas casas, né, esses fenômenos de Hydesville. E, enquanto isso, na Europa começava também a aparecer algumas coisas estranhas, né? Mas ali eram as mesas girantes que começavam, né, a surgir por todo o canto. A gente sabe que aconteceu em Paris, que era o centro, na França, mas a gente percebe, a gente tem informação de que houve mediunidades ostensivas desse tipo na Inglaterra, na Itália e em vários outros países lá, que Kardec depois entra em contato também. Então, ao mesmo tempo, essas mesas girantes faziam uma festa nos cafés, nos teatros, né? Todo mundo saía, virou uma coqueluche, virou uma modinha, né? Virou uma modinha. O pessoal não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas era divertido, né? Era divertido. Quando não é lá em casa, né? Porque lá em casa dá medo sozinha, mas ali no público, né? Ah, vamos lá ver. E todo mundo começou a levar isso na brincadeira. Na brincadeira, não se entendia, né? Mas achava engraçado, né? Ah, vamos ali passear um pouco, imagina. Ah, acontecia numa cidade pequena igual Guararapes. Vamos na sorveteria ver as mesas se mexer? E essas mesas subiam e desciam, né? Vamos lá ver mesa subir e descer. Não era aeroporto, né? Mas era mesa subir e descer, né? Evento social. É. Então, muitas coisas ali que estavam acontecendo, e é nesse cenário que surge Kardec. Eu não tenho dúvida que Kardec foi um escolhido, não para ser um chefe religioso, né, como que recebe uma revelação pronta e transmite ali por tábuas. Não, simplesmente não podia mais ser esse formato de revelação. Não podia ser. Por quê? Porque era preciso atualizar esse método, colocar ali um método em que a revelação tivesse a participação daquele que fosse receber, tivesse a participação do receptor. Porque aí esse receptor, através da sua análise crítica, das suas dúvidas, né, dos seus questionamentos, ele estaria desenvolvendo uma verdade inabalada, estaria desenvolvendo uma verdade estruturada. Então, o plano espiritual pensou muito bem nisso. Então, já há uma humanidade racional que está cobrando uma revelação racional, então ela tem que ser racional. Ela tem que ser dada de uma forma diferente, né, num formato diferente. É como os nossos filhos, né, com 2, 3 anos, assim, de onde eu vim, mamãe? Ah, a cegonha te trouxe, né? Não dá para explicar para uma criança de 3 anos, né, o que é uma concepção, o que é aparelho reprodutor, mas ela vai aprender depois. Ela vai aprender e vai... A hora que ela estiver já madura, ela não vai mais aceitar aquela brincadeirinha de cegonha. Ninguém mais, né, depois de adulto, leva a sério a história da cegonha. E era o que estava acontecendo aqui. A época é da razão e, nesse cenário, um deus bárbaro ou um deus bonzinho sentado numa nuvem não dá mais para aceitar. Não dá mais para aceitar nesse contexto de
que você busca a compreensão de uma divindade. Então, é nesse contexto que Kardec, com a sua peculiar personalidade, ele se torna muito, muito importante, ele se torna o protagonista, né, na efetivação dessa terceira revelação. Allan Kardec, ele era um estudioso da ciência e da filosofia, ele era um homem da ciência, ele era um cientista também, no que ele fazia. E ele tinha isso de forma inata. Lembra que eu falei, ele já trazia racionalidade lá nos métodos de pedagogia. Ele era um pesquisador do magnetismo animal. Vou ler aqui, tá, gente? Porque é muita coisa. Ele foi pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo, educador. Então, ele falava alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês. Ele lecionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada, francês. Escreveu diversos livros de educação, né? Até começar a pesquisar a doutrina espírita, esses fenômenos espíritas. Então, dá para perceber, olha a personalidade desse homem, né? Olha o escolhido. Olha o escolhido para falar de uma religiosidade num nível mais racional. Não podia ser qualquer um, né? E outro, ele estava lidando ali, contemporâneo a ele, só tinha gente boa, né? Só tinha geninho. Então, ele tinha que ser muito genial também, né? Então, ele sempre teve um espírito investigativo, pesquisador, e como um homem sério da ciência, ele foi procurado por seus pares e falou assim, ô Kardec, ó, tá acontecendo umas coisas estranhas lá nos cafés aí, ó, essas mesas giram, essas mesas estão começando a conversar, estão ali, né? Porque ali o negócio andou. Das mesas que só subia e descia, foi estipulado ali um modo de um alfabeto, de desenvolver, e já haviam, né, pessoas que estavam fazendo perguntas para as mesas. E as mesas estavam respondendo. E os amigos de Kardec falaram, Kardec, dá para você, vamos lá ver, né? Porque já tinha um monte de gente ali séria pesquisando. Kardec falou, não dá, né, gente? Mesa falante, não dá. Não existe. E aí ele fica reticente, não tem mais o que fazer, né? E ele tinha mesmo, né? Como a gente pode perceber. Ele fica um pouco reticente, mas ele resolve, né? Fala, tá bom, então vamos lá ver, né? E ele vai e fica muito curioso com tudo aquilo, né? Acho que primeiramente ele vai ver se tem algum fio, alguma coisa invisível, alguma coisa mexendo, mas depois que ele percebe que não há uma explicação, não há uma manipulação visível para tudo aquilo, ele leva para um outro campo e fala, olha, ele usa da lógica, né? Que é um dos primeiros pontos que ele aplica na codificação. Olha, uma mesa não fala, mesa não responde pergunta, mesa não tem inteligência. Se está havendo uma resposta inteligente, é porque há uma causa inteligente por trás. Se não é a mesa, tem que haver alguma coisa aí. Então, né? Eu vou investigar. Então, ele tinha uma mente aberta. Eu sei que isso não pode acontecer, mas está acontecendo. Então, vamos ver o que é. Vamos investigar. Porque, geralmente, a gente não é assim. A gente olha uma coisa e fala assim, nossa, isso daí não existe, não, gente. Ih, ó, sabe? Nem vou perder meu tempo. E vai embora, né? Kardec não. Falei, então tá. Então, vamos investigar, porque está ocorrendo isso aqui. Está ocorrendo, né? E ele parte para essa investigação usando métodos, usando organizações, usando uma forma científica de ir atrás dessa verdade, né? Então, o poder de síntese de Kardec, de se aprofundar na análise, de investigar, né? A seriedade que ele tem em tudo que ele fazia, fez com que Kardec fosse muito reconhecido por seus pares, né? Então, ele conviveu, nessa época mesmo, ainda estava convivendo Camille Flammarion, Gabriel Delany, Leon Denis, que eram todos pesquisadores desses fenômenos, que eles eram bem mais jovens que Kardec, mas estavam ali pesquisando e reconheciam e contribuíram com a obra de Kardec e estavam ali todos convivendo. E em 30 de março de 1869, Kardec falece. Morre Kardec, e em seu sepultamento, o Camille Flammarion o homenageia, né, no discurso, e lhe chama com as palavras, né, as palavras que ficaram para sempre, né? Ele diz que ele o conceitua, Kardec, como o bom senso encarnado. Essa frase, esse slogan, ficou para sempre no Espiritismo. Muitos espíritas reconhecem quem é o bom senso encarnado, é Kardec, né? O Jorge Elahá, ele tem uma palestra maravilhosa que chama exatamente isso, Kardec, o bom senso encarnado. E eu
Ele enumera lá nessa palestra 10 motivos que faz com que a gente possa entender por que Kardec é o bom senso encarnado e por que essa genialidade toda na codificação espírita. Eu vou resumir bem rápido esses 10 pontos. Quem quiser se aprofundar, tá? Procura no YouTube essa palestra do Elahá, que é maravilhosa, tá? Chama Kardec o bom senso encarnado. Então, ele enumera, primeiro ponto, Kardec usa da lógica para começar a sua investigação, como eu já disse. A lógica, gente, é um ramo da filosofia, tá? É um ramo da filosofia, é um conjunto de regras racionais que usa ali, para obter o conhecimento, ela usa raciocínio e argumentação, faz perguntas, é uma técnica dentro da filosofia. A lógica, então, ele aplica a lógica, isso é coisa de cientista, né? Para analisar as questões. Então, ele diz aí, bom, mesa não tem cérebro, sim, mas ela está respondendo, quem responde coisas inteligentes precisa ter um cérebro. Então, ele vai investigando. E aí, desse começo até o final, ele vai aplicar a lógica em todos os questionamentos que ele vai fazer com os espíritos e com toda a obra espírita. Então, uso da lógica. Segundo, ele cria um método. Ele cria um método para gerar uma base estrutural segura para o espiritismo. Todo trabalho científico tem um método, né? E ele cria um método porque ele está tratando isso como um trabalho científico à sua época. Então, qual o método que ele criou? Ele chama de a universalidade dos ensinos dos espíritos. O que ele faz? Ele começa a fazer uma pesquisa com todos médiuns, vários médiuns, não só um, em diversos lugares, em cidades diferentes. Ele não usa só de um médium, porque só usando um médium, aquele médium, ele podia ter influências psicológicas, né? Influências de humor, influências de animismo, né? Ele poderia ali não ser tão, né, certeiro que ele estava falando, tão confiável. Então, ele poderia também um espírito só se comunicar através desse médium e ser um espírito ali enganador, que levasse aos equívocos. Então, para evitar isso, para ter uma base estrutural forte, ele resolve desenvolver esse método. Ele faz a mesma pergunta para vários médiuns que estão trabalhando ali junto, porque até então ele já está interligado com todas essas pessoas que estão pesquisando, que não foi só Kardec que estava pesquisando espiritismo. Então, tem gente na Itália, tem os médiuns, né? Tem médium na Inglaterra, tem pessoas famosas que ficaram lá, que tinham mediunidade ostensiva muito forte e que vai mandando para Kardec essas perguntas. E ele percebe, então, que essas respostas, elas têm uma unidade, elas são coincidentes, o que leva a crer que a verdade, ela está ali, a verdade está vindo de um local único ali, né? A fundamentação, existe ali um núcleo de verdade que está enviando aquilo, que está enviando aquelas respostas. Então, ele tira dúvidas, ele faz isso para evitar que seja enganado por um médium apenas ou por um espírito comunicante. Isso é da cabeça dele, a ideia dele, tá? É muito, muito interessante esse método, né? Terceiro ponto, ele faz uma seleção criteriosa das respostas que ele recebe. Ele vai filtrando o conteúdo. Não é porque é espírito que está falando que eu vou colocar aqui. O que não der para comprovar nesse momento, seja por uma lógica, seja por algum outro fator de estudo, ele não colocava, ele não incluía na obra. Mas e se fosse verdade? Se fosse verdade, ele falava, aquilo vai voltar, ela vai se manter. Mas na dúvida, é prudente ele não selecionar. Por quê? Para não contaminar essa obra com suposições que podem ser derrubadas no futuro. Tudo muito bem pensado, né? Em quarto, ele mostra as consequências morais da doutrina espírita. Enquanto esses conterrâneos dele, né? Aquelas pessoas que estavam ali convivendo com ele, contemporâneos também, na mesma época, os pesquisadores estão, na maioria deles, tentando provar que havia vida após a morte, tentando provar que havia comunicações, que era possível a comunicação. Kardec, num primeiro momento, ele está assim, né? Ele começa a verificando isso daí, tentando provar, mas ele vai além, porque mais importante saber que existe vida após a morte é saber para que isso vai me servir.
Qual o sentido, o que isso modifica na minha vida, né? Conhecer dessa verdade. Então, qual a consequência moral, né, dessa descoberta? E aí ele começa a investigar isso também. Quando ele começa a perguntar para os espíritos, né, como é que é? Você está bem? Você está mal? Por que você está mal? Ah, porque eu fiz algumas coisas, eu errei, eu me equivoquei. Então ele começa a montar um código ali moral, ele vê que o negócio é mais além do que apenas saber que existe vida após a morte. Então, ele mostra as consequências morais que tem a doutrina espírita. O que importa são os desdobramentos moral, né? Em quinto lugar, a habilidade de organizar, de estabelecer, de colocar um método sequencial na sua obra. Nós estamos falando aqui, gente, nesse primeiro momento, do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que ele escreveu. Ele codifica a doutrina espírita, a base da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. Depois vão surgir as outras obras. Então, essa habilidade dele estabelecer, dele organizar aquele conteúdo, porque quem já leu o Livro dos Espíritos, é muito assunto diverso, tem de tudo ali. No filme, Allan Kardec, né, no filme sobre Kardec, acho que é o amigo dele, o Fortier, que chega para ele num momento, eles vão colhendo material, e ele chega com uma pilha de papel, de perguntas ali que já estão respondidas, de questionamento, de coisas que foram psicografadas, e fala, ó, Kardec, né? Nós estamos fazendo aqui, mas a gente não sabe o que fazer com isso aqui, ó. Tá vindo? É muito material. Então, eles levam para Kardec, porque sabe que ele é um cientista, que ele é um pesquisador, e fala, o que você faz? Vê o que você faz com isso aí. Imagina, gente, você não tem eletricidade, está começando a eletricidade nessa época, nem sei os anos aí. Não tem computador, não tem nada. Você tem que pôr tudo aquilo ali no chão e começar a separar e saber. E Kardec, o que ele faz? Ele escreve o Livro dos Espíritos e ele divide o Livro dos Espíritos em 4 livros. Então, em 4 partes. O primeiro livro é o livro, né, da Deus e a Criação. Deus e a Criação. Depois ele fala do mundo espiritual, no segundo livro. Depois, o terceiro livro, ele fala das leis morais. E no 4º livro, ele fala das esperanças e consolações. O Elahá, ele mostra isso muito bem quando ele traz que ele usou a metodologia científica. O que é metodologia científica? Todo mundo que já fez, alguém que já fez pós-graduação, doutorado, mestrado, percebe que, assim, na faculdade a gente tem que estudar essa tal de metodologia científica, que é uma matéria muito da chata, porque ela é técnica. Ela serve para quê? Para você escrever textos científicos, textos acadêmicos. Então, você vai lá na pós-graduação, tem a monografia, no doutorado, tem as teses. Naquilo que você vai ter que escrever, ela tem que seguir uma sequência científica muito rígida, que você aprende na metodologia científica. Ela tem lá, então, a causa do objeto, aplicação, tem que ter as medidas corretas. Olha, é uma coisa metódica demais. E o que ele faz? Ele aplicou essa metodologia científica no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, ele desenvolve ali, ele monta as peças e ele facilitou também o seu conteúdo. O que ele faz? Ele coloca número nas questões. Gente, a gente que pesquisa, que faz, que escreve as palestras, você não sabe quanto isso facilita a nossa vida. Porque o Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas. Ele é muito diversificado. Eu já li o Livro dos Espíritos umas 5 ou 6 vezes. Toda vez que eu leio, parece assim que eu estou descobrindo alguma coisa. Eu falei, mas não, parece que eu não vi isso daqui, né? Porque você vai amadurecendo e aí uma hora você presta atenção num ponto, outra hora você presta atenção no outro. Então, é muita coisa e as perguntas estão lá. A pergunta 115 fala disso, a pergunta 600 fala... Você vai lembrando aquilo que você está estudando, você vai cruzando informações, vai trazendo, vai enriquecendo o texto. É muito fácil. A didática colocada ali... Foi brilhante. O Haroldo Dutra, eu não lembro se ele que diz ou se ele cita alguém que disse, faz uma palestra há muito tempo que eu assisti, que ele fala que do Livro dos Espíritos, toda a obra espírita, ela sai do Livro dos Espíritos, é o aprofundamento do que foi desenhado no Livro dos Espíritos. Como eu já disse, o Livro dos Espíritos, ele trata de assuntos os mais variados. Ele vai tratar de Deus, do universo, da vida após a morte, dos espíritos, né? Do lado moral. E o que ele faz ali? Como eu já disse nesses 4 livros, o primeiro livro, Deus e a Criação, é uma discussão técnica, né? Ele vai gerar o quê? A Gênese.
Na Gênese, a gente vai lá, ele vai se aprofundar na formação dos mundos, e ali é difícil, hein? Um negócio mais complicado, mais aprofundado sobre a criação, sobre os fluidos, sobre vários outros assuntos que ele vai aprofundar ali. Quando ele faz o segundo livro, O Mundo Espiritual, ele desenvolve depois qual? O Livro dos Médiuns. É no Livro dos Médiuns que ele explica como ocorrem as manifestações, que ele explica as gradações dos espíritos, como que se dá tudo isso. Ele se aprofunda ali. Nas Leis Morais, que é o terceiro livro, ele desenvolve o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos ali, né, moralmente explicações sobre as lições do Cristo, de uma forma brilhante também, não só colocada, mas, né, estudada. E no final das Esperanças e Consolações, ele se aprofunda e escreve O Céu e o Inferno, que fala da vida desses espíritos após a morte, né, e a consolação que tem ali. Então, é brilhante. Quem não lê o Livro dos Espíritos, por favor, né, vale a pena começar. Todo mundo fala que por que obra que eu começo para começar a estudar o Espiritismo, né? Bom, eu falo, você pode começar por vários livros, mas o Livro dos Espíritos é o melhor porque ele vai te dar uma geral de tudo isso. E aí eu dou uma dica também, que eu tive isso. O Livro dos Espíritos, por ele estar acontecendo numa época em que havia muita contestação a essas ideias religiosas, ele tem uma introdução enorme. Ali nessa introdução, Kardec vai discutir o que está acontecendo, a filosofia, né, o método filosófico, as brigas que estão, várias coisas ali, jogo de ideias. E essa introdução ela é um pouco pesada. O que eu faço? Eu sugiro que quem vai começar a ler os livros do Espírito comece nas perguntas, como eu fiz. Eu já fui para a primeira pergunta e aí fui. Chega lá no final, aí você volta. Aí você volta se você quiser ver como que foi aquele momento histórico, aquela introdução que vale a pena para fazer um estudo, mas aí você volta. Mas vai nas perguntas, porque se você começa na introdução, é um assunto bem filosófico, bem mais complicado e a gente acaba desistindo, tá? Então, sexto lugar, ele escolhe publicar as obras dele com pseudônimo. Numa das manifestações foi-lhe dito que ele foi um druida, que chamava Allan Kardec. Então, isso daqui também foi brilhante. Por que foi brilhante? Porque ele escolhe separar aqueles livros que ele tinha de pedagogia da obra espírita. Então, ele separa o homem que escreveu aquele livro e sai com outro que tem um pseudônimo e adota, então, o pseudônimo de Allan Kardec. Em sétimo lugar, ele publica a Revista Espírita. A Revista Espírita é um instrumento de validação de toda essa obra, que ele vai publicando todo mês um negocinho mais simples e vai recebendo um feedback, vai chegando cartas que enriquecem o conteúdo. É brilhante ele colocar também. O que ele está fazendo? Ele está pegando a prática, né? Ele está recebendo a prática, não só a teoria. Né? E como que essa doutrina está sendo proferida ali no dia a dia, entendida. Em oitavo, ele construiu um código moral, lá baseado, sabendo que há uma finalidade maior do que só descobrir a vida após a morte, ele constrói um código moral que é o objetivo do espiritismo, não é a mediunidade, não é o fenômeno espírita. O objetivo do espiritismo é a transformação moral da humanidade. Isso é brilhante, gente. Em mais ou menos pouco tempo de pesquisa, ele vê que o âmago da doutrina é esse. Ele mergulha, então, dentro do psiquismo humano, das necessidades de autoconhecimento, que ele fala muito em sua obra. Às vezes a gente faz palestra, mas por que falar de coisas que parecem mais psicologia do que religião? Mas Kardec nos chama o tempo todo para o autoconhecimento. Você só muda aquilo que você conhece. Para se transformar, você precisa se conhecer, você precisa ser racional, você precisa pensar. Então, um jogo muito inteligente. E em nono, ele antevê a visão do movimento espírita, e ele não havia centro espírita nessa época, mas ele vai até as casas, ele vai estruturando, ele participa dessa estruturação e vai nos centros espíritas montando ali, né, sugerindo várias coisas. E em décimo lugar, ele propõe a isenção de assuntos polêmicos, né, de assuntos intrigantes, para que os grupos espíritas assim, não entrassem em assuntos, né, que ele chamava assuntos irritantes, né, assuntos políticos partidários, né, para manter o que? A isenção do movimento espírita.
Veja bem, os espíritas podem sim e devem atuar na política do seu tempo. Não é isso. Kardec não diz para sermos alienados. Ele está dizendo que o movimento espírita deve ser isento, né, sem atacar ou promover personalidades, porque isso começa a separar. Nós já tivemos exemplo de que uma igreja, quando ela se une a um poder político, lá na Idade Média, pode acontecer de perseguições, pode desvirtuar a verdade do Cristo. Então, ele frisa muito bem isso. Olha, que o espírita participe, né, das transformações políticas, econômicas, sociais da sua época, mas que dentro do movimento espírita haja uma isenção para que a gente possa acolher todos, independente da ideologia, né? Ela é aberta a todos. Bem, gente, todos esses itens mostram a genialidade e a preocupação de Kardec nos mínimos detalhes, né? Muito bem pensado ali para estruturar essa doutrina de forma impecável, né? Espiritismo não é uma matéria fácil porque ela vai se aprofundando. Tem aquela coisa básica, mas ela também se aprofunda. E eu sou apaixonada por Kardec, sou apaixonada pela doutrina espírita. Eu realmente encontrei nessa doutrina muitas respostas. E muito consolo, muita motivação, porque você saber, né, ter a certeza que há uma vida após a morte e ter uma certeza que é uma vida dinâmica, não é uma vida lá de contemplação. Não, os espíritos estão trabalhando, estão se movimentando, estão participando da estruturação do universo. Saber disso, saber que a reencarnação nos traz a justiça divina, né? Que Deus não dá privilégio, que nós é que nos construímos, que nós é que temos as nossas dores e as nossas recompensas, nós é que trazemos isso para a nossa vida. Então, existem várias existências, existem um intercâmbio entre esse plano espiritual que me enche de conforto, porque tira, né, aquela coisa definitiva que a morte me separou do meu ente querido, tira também aquela ideia de que eu estou abandonada, porque está cheio de espíritos luminosos querendo nos ajudar, que já passaram por aqui. Então, ela nos traz também Deus de uma forma totalmente diversa daquele Deus antigo, né? Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai perfeito, cheio de luz, né? Isso tudo nos motiva, isso tudo nos enche de possibilidades, né? Então, como disse Bezerra de Menezes, Jesus nos trouxe a verdade, Kardec nos trouxe a interpretação dessa verdade. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a Jesus pela verdade e a Kardec por entregar essa verdade numa tradução tão boa, né? Como ficou fácil a gente entender, né? Porque antes era tudo coisa de iniciado, né? Não dava para entender muito. Você lia, agora não. Você vai devagarinho entendendo que Deus é amor, Deus não é punição e nós somos produtos divinos prontos a chegar um dia a sermos espíritos de luz. Muito obrigada a todos. E eu espero que a gente, né, tenha aí muita força e muita motivação. E todos, vamos aí ler, né, toda a obra espírita. Vale a pena todos os livros são muito interessantes. Muito obrigada e uma ótima semana para